TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas a reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Essa comissão ela é presidida pelo vereador Fernando Mendes. Uma boa tarde a todos, a todas que aqui estão. Nós vamos dar início, então, à nossa quinta reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa do Direito do Consumidor. Nesse momento, nós queremos falar acerca da prestação de serviços de transporte coletivos, os perigos e as suas dificuldades. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade onde observar o que é falho tem sido muito comum. E o transporte coletivo tem colecionado ao longo do tempo, eu queria ver se o som está direitinho aqui. O transporte coletivo, ao longo do tempo, ele vem colecionando o serviço de transporte coletivo vem colecionando uma série de reclamações. Durante o ano, batem até recordes. Determinadas linhas, como a área de Ouro Verde, Campo Grande, eles batem recordes de reclamação. Mas, pensando em relação à questão de consumo, eu tive a iniciativa de procurar algumas concessionárias, algumas empresas concessionárias que prestam serviço na nossa cidade, para entender acerca das dificuldades, dos perigos e o porquê de, muitas vezes, o serviço não ser entregue por excelência, não ser entregue como planejado, não ser entregue como contratado. E eu posso dizer que tive uma surpresa em relação a tantas dificuldades que os profissionais enfrentam, que os gestores enfrentam e que, por ser o coletivo algo social para todos, todos sofrem, muitas vezes sem saber o que está acontecendo. Então, eu quero cumprimentar a você que nos assiste pela TV Câmara, principalmente a população aqui de Campinas que nos recebe nesse momento, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, a todos que estão aqui presentes, jovens e idosos que foram convidados para esse momento. E, claro, eu quero falar o nome aqui dos nossos colegas e amigos que vão nos ajudar nessa comissão, nessa tarde. O vereador Schneider, que faz parte da nossa comissão, que está aqui para nos ajudar com a sua experiência e, acima de tudo, pelo seu conhecimento em relação a Campinas e aos serviços prestados aqui. Nós temos aqui no meu lado direito o presidente em exercício da INDEC, que é que cuida dessa parte de transporte, o senhor Paulo Giglio, e temos também o senhor, deixa eu ler aqui, o senhor Walter Rocha de Oliveira, que é presidente da Cooperatas, o sistema alternativo de transportes. Então, eu tenho certeza que você que nos assiste, você vai ficar surpreso. E temos outras pessoas que estão por chegar, estão a caminho aqui da nossa reunião, e muitas vezes nós mesmos reclamamos muito acerca da questão do ônibus, questão de estar muito lotado, questão do motorista não parar no lugar que tem que parar, enfim, o atraso e uma série de outras coisas, mas hoje nós trouxemos aqui pessoas que vão certamente nos ajudar a entender o porquê de tudo isso. Eu quero passar a palavra primeiro para o nosso vereador Jorge Schneider, que está aqui conosco, para lhe dar as suas considerações iniciais e, em seguida, vamos falar com todos os outros. Uma boa tarde a todos e a todas. Para mim, é prestar contas ao que nós estamos aqui fazendo, é o nosso trabalho enquanto vereador, e eu também sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, que também abrange a parte do sistema de transportes. Então, veio a calhar, Deus faz tudo certo, né? Então, nós estamos hoje aqui nessa tarde para discutir um assunto do qual faço parte das duas comissões. Nós queremos a solução para Campinas, nós queremos a solução para todos os problemas que possamos trabalhar dentro dessa tarde. Então, gostaria que fosse uma coisa bem transparente, que vocês tivessem tempo, inclusive, para as suas considerações pessoais e coletivas. Quer dizer, o bairro nosso é assim, assim, assim. Eu tive uma experiência positiva ou uma experiência negativa, assim, assim, assado, para que nós possamos ajudá-los nessa tarefa que nós sabemos. Porque transporte, tem muita gente que não sabe, mas é concessão.
E concessão, quando você faz, você divide a arrecadação que você tem pela despesa que você tem, para encontrar, inclusive, o preço da passagem. Então, é um sistema de concessão, uma coisa bem complexa, mas nós estamos aqui para esclarecer e para ajudar a cidade de Campinas e todos os senhores e todos os moradores da nossa cidade. Uma boa tarde a todos. Muito bem, eu passo a palavra agora para o nosso presidente em exercício da INDEC, o senhor Paulo Bogiquian Giglio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o Walter, o vereador Schneider. Agradeço o convite do vereador Mendes. Eu sou chefe de gabinete da INDEC, estou nesse trabalho há 3 anos e estou aqui representando o secretário municipal de transportes e presidente da INDEC, o senhor Carlos José Barreiro. E estamos aqui para receber as demandas, prestar os esclarecimentos que forem possíveis e aqueles que não forem, que a gente possa internalizar na empresa essas demandas de vocês e poder dar um tratamento adequado. Obrigado. Muito bem. O senhor Walter Rocha da Silva, ele é presidente da Cooperata, do Sistema Alternativo. Boa tarde, presidente. Explique para nós o que é Cooperata, o que é Sistema Alternativo, como é o trabalho de vocês. Boa tarde a todos presentes, aos telespectadores da TV Câmara, o Paulo, o Fernando e o Schneider. Obrigado pelo convite de poder estar numa comissão que traz tanto benefício para a população, o entendimento sobre o que é o transporte na cidade de Campinas. Faço parte sou representante do Sistema de Transporte Público Municipal Alternativo, que eram antigas vans, que se tornaram hoje ônibus, e trabalham em algumas linhas da cidade de forma individual. Só o exercício do próprio sistema alternativo fazendo esses serviços. O que eu puder colaborar com o anseio de vocês, sabemos que o transporte ele acarreta diversos assuntos, quando aumenta a passagem, quando ele não chega, a população tem a necessidade desse transporte. E eu gostaria também de alertá-los sobre não só essa comissão da Câmara, que ela é bem importante para nós debatermos diversos assuntos, existe também o plano diretor da cidade, que traz a penso a ele uma situação da mobilidade urbana. Está se discutindo a mobilidade urbana, né, que ela é um dos fatores principais para que esse plano diretor dê certo. Então, adensamento, onde tem pessoas e como o transporte passa, a partir de então, a se desenvolver para a cidade. A gente sabe aí que, dentro em breve, teremos licitações da empresa de ônibus, BRT, outros modais em funcionamento, e requer uma atenção maior da população. E é muito importante, então, a iniciativa tomada aqui e que vocês também fazem parte, associem-se a essa situação do plano diretor. Porque, às vezes, o bairro de vocês não esteja contemplado à altura. Então, vocês participando, ele não foi votado ainda pela Câmara, ele está em construção, foi até adiado para um segundo momento, ele adiou um primeiro momento, adiou um segundo agora, devido à colocação de mais subsídios sobre a mobilidade urbana. Eu acho que vocês deveriam participar e talvez até as perguntas, a interação que tiver aqui, vai auxiliar para os vereadores na tomada de decisão, colocar isso mais em evidência e trazer para todos nós, cidadãos de Campinas, um transporte digno, um transporte de qualidade, um transporte mais barato, melhor para a população. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu quero aqui fazer referência à presença do assessor do vereador Vinícius Gratti, o Paulo Lima, e o assessor do vereador Carlão do PT, o senhor Lúcio Rodrigues. Nós temos aqui, presidente Paulo, olha, eu estou todo enrolado aqui com os nomes, mas tudo bem, seu presidente Paulo. Nós temos feito um levantamento de que os grandes pontos de reclamação, eu tenho alguns números, não sei se estão atualizados, que aqui em Campinas nós temos uma base de 1.239 a 1.400 ônibus hoje em circulação, uma média de 205 linhas. Pode ser um pouco mais ou menos, queria que o senhor nos orientasse nisso. E as grandes reclamações hoje, o atraso,
não param no ponto certo, motoristas imprudentes, não atendem embarque e desembarque. Essas são as reclamações. Quais são os pontos que poderiam ser observados, que muitas vezes causam esses transtornos e que, às vezes, o motorista, às vezes a empresa, o cronograma, tem como definição fazer isso aqui acontecer e, às vezes, não acontece? Qual o porquê de tudo isso? Nos dê uma ajuda aí em orientação. Olha, vereador, essa situação da qualidade do transporte público é enfrentada na grande maioria dos municípios com grande população, né? Campinas hoje passa de 1.100.000 habitantes, né? Então é uma cidade que tem os benefícios, mas tem os problemas também de uma grande cidade. A atual licitação, ela já tem mais de 10 anos de vida, né? Foi feito num tempo anterior. E nós estamos trabalhando no momento, além do trabalho de rotina, a gente está trabalhando numa nova licitação, onde nós pretendemos ter, por força do contrato assinado, porque o contrato de concessão do serviço público, ele, apesar de ter prerrogativas específicas, porque o poder público faz parte desse contrato, é como um contrato que a gente firma na vida da gente, na vida privada. Esse contrato ele tem poucos instrumentos para controle. Então, uma das premissas que nós temos para a nova licitação do transporte público é de ter indicadores de qualidade, né? Então, a própria remuneração daquele empresário que controla a linha de ônibus, ela vai ser com base no indicador de qualidade. Ou seja, ele vai receber menos se ele não cumprir os índices de qualidade estabelecidos. Quanto às reclamações da população, e entendo todas elas pertinentes, né, no município do tamanho que nós temos, os nossos agentes de trânsito também são os agentes que fazem a fiscalização do transporte público. Nós temos um material humano limitado, a quantidade de agentes limitada, e que se presta a fazer tanto o controle da operação do transporte, quanto também a fiscalização do trânsito. Recentemente, nessa gestão, nos últimos 3 anos que estamos lá à frente da INDEC, nós instituímos algumas coisas que são um avanço, que em algumas delas ainda pode não ser perceptível para a população, mas é um trabalho que, começado, ele não tem mais volta, ou seja, o controle passa a ser cada vez maior. Hoje nós temos o NUNT, que é um sistema de monitoramento onde nós conseguimos verificar os ônibus do transporte coletivo, quais os horários e quais os locais que cada veículo passou, porque os veículos têm hoje um GPS instalado. Mas, ao contrário do que seria desejável, nós ainda não estamos no estágio de tecnologia, onde nós teríamos um programa que gerencia isso em tempo real. Mas é muito mais do que tínhamos há 3 anos. O que faz este sistema hoje? E ele está em evolução constante e é previsto uma ampliação, ao longo do tempo. Eu consigo checar uma reclamação de um cidadão. Então, o cidadão pega e faz uma reclamação para a gente. Inclusive, a gente pede para que seja feita, porque o cidadão é o melhor fiscal que nós temos. Ele está em todo lugar e nós nem sempre estamos em todo lugar. Então, o cidadão ele pega e indica que no dia tal, na linha tal, no horário aproximado tal, precisa ser preciso, né, aconteceu determinada coisa. O ônibus atrasou, o ônibus não passou, ou o ônibus passou e não parou. Para dar exemplo de alguns dos problemas, que nós sabemos que os problemas são vários, né? Nós temos como verificar o que aconteceu no passado. Como eu disse, em tempo real, a tecnologia ainda não chegou a esse ponto que nós dispomos. Mas é para onde a gente olha para o futuro, para melhorar e para ter um controle cada vez melhor, né? Então, aquela alegação do cidadão, hoje, ela tem como ser checada no sistema. Aí eu verifico, realmente, esse ônibus, naquele dia, ele teve isso de errado. E aí nós temos condições de aplicar uma multa,
né? E é um instrumento que nós temos, porque o serviço não é prestado pelo poder público. O poder público contratou lá atrás, há mais de uma década, um grupo de empresas que hoje presta o serviço de transporte público, né? Nós entendemos que esse contrato atual ainda merece algumas melhorias, né? Inclusive, foram feitos diversos estudos nesse sentido, a própria Unicamp participou desses estudos, né? E nos fez uma série de sugestões, né? É uma rede bastante complexa, o município é bastante grande, bastante espalhado, com transposição de algumas rodovias que cercam o município, então tem interação também com outros órgãos estaduais, né? Mas a gente pensa que segue para uma concessão de melhor qualidade, com um contrato que a gente tenha mais instrumentos para exigir daqueles concessionários, daqueles prestadores do serviço público, o cumprimento. E também com a ajuda da tecnologia, isso evoluindo, não é na velocidade que a gente deseja, né? Mas isso é uma evolução constante, aonde vai chegar um momento que nós vamos ter um controle muito maior. A INDEC tem os canais de comunicação para a população, e por isso é importante, quando às vezes a pessoa reclama, a linha no meu bairro está sempre ruim, me dá o número do ônibus, me diga o dia que aconteceu o problema, porque aí nós temos um instrumento mais seguro e mais concreto de impor uma penalidade, cobrar uma explicação e, eventualmente, até pedir a correção de algo que esteja acontecendo de errado, né? Então, nós temos o telefone 3772-1517, que é um telefone que funciona 24 horas por dia. Ele serve tanto para reclamações do transporte quanto para reclamações do trânsito. Também através do nosso site, né, que é indec.com.br, também através do protocolo presencial. Os próprios vereadores encaminham muitas reclamações da população para a gente sempre procura dar a resposta adequada e verificar o que aconteceu naquele caso específico, né? Então, é um trabalho bastante árduo de ir resolvendo demanda por demanda, avaliando as possibilidades, né? E também recebemos pela ouvidoria, pela Câmara e o protocolo presencial lá na INDEC. O mais fácil para o cidadão é o telefone, mas quando é uma demanda bastante específica, com muitas informações, como número, local, horário, é até melhor ser feita por escrito, e essas demandas são todas respondidas. Muito bem. Presidente Walter, com relação a Cooperatas e o sistema de trabalho que vocês fazem, quais são os grandes perigos, o que tem sido nocivo, que tem atrapalhado o desenvolvimento do trabalho, quais são as questões relacionadas a funcionários, as reclamações que impedem de ser entregue um serviço talvez bem melhor do que vocês fazem? A questão do transporte é uma logística, de fato, nós somos as primeiras pessoas a acordarem na cidade para poder levar os trabalhadores por volta das 4h30 da manhã, e somos os últimos também a recolher. Então, por volta das 1h da manhã, praticamente ficamos sem trabalhar 3 horas por dia. Essa logística, ela requer muito esforço, dedicação. Os motoristas têm que ter um padrão que a sociedade às vezes não aceita muito bem, porque ele é um ser humano e às vezes a pessoa pergunta para ele mais por dia. Ele transporta cerca de 400 a 500 pessoas, que sempre pergunta a mesma coisa quase para ele. Então, são 2 turnos praticamente, 2 motoristas, e eles ficam meio assim, tem hora que ele não dá uma resposta que aquela pessoa queria ouvir. Não que seja mal educado, né? Fala assim, mas você não vê que passa, você não vê que está escrito. E a população, né? E tem uns que talvez seja até, né, sem educação, pode dizer, estou cansado de passar lá, você não viu ainda. Essas são situações porque ele tem uma carga de estresse muito grande, não só no comportamento com as pessoas, tem o trânsito. A cidade de Campinas, por exemplo, apresenta quase um veículo por habitante. É estressante. E o modal de transporte de pneu, ele faz a mesma situação, que utiliza as mesmas vias que os carros. E, às vezes, a pessoa tem a necessidade de chegar e não tem uma preferência, com exceção agora de uns corredores que foram elaborados pela cidade, não sei se vocês notaram, que faz com que o transporte público se torne mais rápido. E não é questão de multa, não é questão, por exemplo, quem tem o celular 3G, por exemplo, ele pode pegar o busão na hora. Ele entra lá no site da Citat
e consegue visualizar. Está faltando alguns painéis ainda em pontos que a Secretaria, com o desenvolvimento desse transporte da cidade, vai se ter para que as pessoas cheguem naquele determinado ponto de embarque e vejam lá o ônibus faltando 2 minutos, 1 minuto, na hora. Isso é uma evolução, que nem o Paulo colocou, que vai trazer uma eficiência, uma eficácia maior para o usuário. Não chegou nesse nível ainda, mas eu só quero dizer que a cidade, ela também não oferta, não é por questão de grandeza, a cidade é grande, tem vias, mas as vias, vocês mesmos, de carro, às vezes vocês têm um compromisso, é capaz de vocês deixarem o carro e a pé vai chegar mais rápido, né? Porque você pegar acidente todo dia, na Santos Dumont, por exemplo, quem está na região sul, é acidente todo dia que acontece, para se chegar até a cidade, atrasos de 15 a 1 hora. Em todos os pontos de confluência que tem muito veículo, nos horários de pico, eu até sugeri para os vereadores que a cidade ela pudesse utilizar de um comportamento diferenciado, por exemplo, horário de entrada de escola ser diferente do horário de entrada de trabalho, criar algumas referências que ela pudesse facilitar, que ao longo do dia, todo dia, pudesse ter gente querendo ir e vir, e condição. Por exemplo, fazer 2, 3 picos, é possível? O pico da escola, o pico do trabalho, o pico do banco. Os bancos hoje já têm referências, né? Até a Caixa inventou aí sábado, domingo. É possível, né? Se eles fizeram, por que os privados não podem fazer, né? Mas deixa tudo para o mesmo dia, para a mesma hora, para o mesmo local, quase sempre, que é o centro. E os corredores, as vias. Então, é um trabalho constante para a INDEC. Eu acho que é assim, um sacrifício enorme para essa empresa de desenvolvimento. Criar formas ou jeito de contemplar toda a população na grandeza dela, na necessidade dela. Eu faço parte do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, sou membro ativo, representando os operadores. Gostaria que todos vocês pudessem participar. Dentro de breve estaremos fazendo uma conferência e escolhendo nas 5 regiões da cidade de Campinas representantes para atuarem nessa Câmara, nessa temática que é voltada ao transporte. A gente cobra muito, somos bastante exigentes na questão da qualidade, mas, mesmo assim, sabendo de tudo, não conseguimos ainda contemplar à altura a necessidade de cada pessoa que utiliza. E é caro. Hoje, você vê, tem outros aplicativos, como transporte de táxi, sofrendo consequências que pessoas desempregadas, a necessidade está fazendo uma expectativa de mais carros estar na rua, de pessoas até que vêm de fora, causando um dano terrível para a cidade. Enfim, são tantas as coisas que, para chegar num comportamento de atender vocês da forma, do desejo, da grandeza que vocês necessitam, a gente tem que transpor uma série de coisas negativas para chegar nisso. Espero atender muito melhor do que a gente faz. Hoje, o sistema caiu bastante, o número de passageiros. A gente tinha mais de 15 milhões de passageiros mês, e hoje estamos aí num patamar de 10 a 11 milhões de passageiros mês. Isso caiu e a gente precisava resgatar de uma forma ou de outra. E tirando, talvez, o estresse que está todo mundo passando por essa condição da evolução da cidade, das pessoas terem mais condições de ter carro e fazer essa situação acontecer de uma forma drástica para quem precisa realmente do transporte. Muito bem, nós vamos passar daqui a pouquinho, abrir o espaço com o nosso microfone para as perguntas. Você já começa aí a avaliar as perguntas que vocês querem fazer, mas antes de eu fazer a pergunta aqui para o nosso presidente, o Paulo Giglio, eu quero passar aqui o microfone para o vereador Schneider e fazer algumas considerações. Eu sou vereador desde 2005 e a primeira atitude que eu tive enquanto vereador foi pedir, através de requerimento, informações sobre o sistema de transporte em Campinas. Foi o primeiro requerimento que eu fiz, porque eu sabia que estava vencida a licitação, operava de forma irregular na cidade de Campinas, e nós queríamos que houvesse, então, a licitação para que fosse cumprida a lei federal. E assim aconteceu. Em 2005 foi feita a licitação e as empresas que ganharam passaram a operar, então, até o momento em que o Tribunal de Contas apontou que o governo anterior, não foi esse governo aqui, o governo que era Dr. Hélio e o PT junto, eles fizeram de forma irregular
a licitação. Tinha erros na licitação. E essa licitação está até hoje. Nós, inclusive, nós estamos deixando, junto com o plano diretor, conforme o próprio Valdinho disse, nós estamos esperando o momento certo para exigir do governo, do executivo, uma nova licitação. Por que uma nova licitação? Tem gente que vai dizer, mas no fim são as mesmas empresas, mas nós não estamos aqui para dizer quem tem que ser ou quem não tem que ser. Uma licitação, quando é aberta, existem as especificações, as empresas que têm condições entram e vencem. Só que nesse novo certame de licitação, nós vamos exigir algumas outras coisas. Porque das reclamações que foram citadas aqui, a Câmara dos Vereadores tem consciência de que 90% das reclamações são sempre da mesma empresa. O Paulo sabe do que eu estou falando, né, Paulo? Sempre da mesma empresa. Quer dizer, se tem, então, 4 empresas, são 4 cores de ônibus, os senhores sabem, azul claro, azul escuro, verde e vermelho. 4 empresas, e uma está com 90% dos erros, o que está errado? O sistema ou a empresa? A empresa. Então, nós vamos exigir qualidade na nova licitação em cima desse trabalho. E, se possível, até arrumar um jeito de proibir essa empresa, pela falta de qualidade com os senhores, para trazer, para participar de uma nova licitação. Nós não podemos mais aceitar isso que está acontecendo. São 33 vereadores que nós temos na casa, que são... O que é um vereador? Nada mais do que alguém do povo que foi tirado para representar o povo. É o canal mais próximo. Eu sou vereador 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Eu vou à feira, eu sou vereador, eu estou ouvindo a população. Eu estou com meus filhos, com os meus netos na padaria, eu sou vereador, eu tenho que ouvir a população. E a gente ouve muita coisa sobre transporte. E isso aí magoa a gente. Magoa por quê? Porque a INDEC faz todo o esforço para que aconteçam as coisas dentro da cidade de Campinas. O sistema de transporte alternativo, que é os antigos pirueiros, entraram em 97. Em 97, eu me lembro, eu era diretor da Secretaria de Assistência Social, e eu disse, é a chance que nós temos de trazer um pouco mais de qualidade. Por quê? Porque vai trazer concorrência. Tendo concorrência, começa a melhorar a qualidade. E melhorou mesmo. Porque o que era o sistema de transporte no tempo da CTC, os mais antigos, eu tenho 63 anos. Vocês se lembram que era a CTC, né? Mas precisa melhorar mais ainda. Se é necessário, como eu disse aos senhores, nós exigirmos que se troque uma empresa, porque 90% não é possível, de reclamações dos funcionários, reclamações da população, reclamação, faltou óleo, reclamação, o vidro quebrado, poeira, alguém mora no Gargantilha aqui? É um absurdo o ônibus do Gargantilha, é um absurdo aquele ônibus de lá. Então nós não podemos, de maneira alguma, achar que isso é normal. E nós não vamos achar que isso é normal. Tem muita gente que diz, mas a Câmara está quieta. Não, a Câmara vai dar o pulo na hora certa. Porque não adianta nada num sistema como esse, nós não podemos simplesmente exigir que se faça hoje a nova licitação e pare o sistema. Tá bom, o que nós vamos fazer? Qual é a responsabilidade que nós temos com a população que precisa do sistema para trabalhar? Que precisa para ir num hospital? Nós temos que ter a responsabilidade. Junto a isso, nós temos o cartão de isenção dos idosos. Todos aqui que utilizam têm o cartão? Ou é só mostra o documento?
E cada vez que alguém burla o sistema, vocês é que pagam. Porque a passagem aumenta devido a isso, gente. Aqueles que enganam, aqueles que não querem pagar, vai cair naquilo que ele falou, de 15 milhões para 11 milhões de passageiros e aumenta o preço da passagem. Por quê? Porque o sistema tem que se autossustentar. Então, eu digo para vocês, não favoreçam essas pessoas que tentam burlar, porque estão tirando dinheiro de vocês. E outra coisa que a Câmara também está de olho, nós vamos exigir da Index, o que nós vamos exigir. Na Avenida Campos Sales, nós temos hoje uma pista, nós temos uma faixa exclusiva do lado direito, uma faixa exclusiva do lado esquerdo. Só que na segunda e na terceira faixa também só tem ônibus. Eles usam a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E os carros e o pedestre que se vire. Nós vamos exigir uma legislação que diga, é exclusivo? Tá bem. Então, exclusivo, vocês vão ficar... Aqueles que têm a porta lateral do lado direito, a abertura do lado direito, vão ficar do lado direito. Aquele que tem do lado esquerdo vai ficar do lado esquerdo. Porque não é possível mais ver o que nós vemos. Eu tenho um assessor que ele ficou fazendo uma medição na Avenida Campos Sales e ele pegou, em uma hora, ele pegou 14 vezes em uma hora, ou seja, cada 4 minutos, as 4 faixas ocupadas por ônibus. Isso aí é perigo de atropelamento, porque ali perto daquela Igreja Universal que tem na Álvares Machado, na esquina, ali é um perigo ali. Com 4 ônibus ali, nós chegamos no amarelo, Deus nos acuda. Porque um passa, outro breca e o povo no meio, nós não podemos deixar os senhores e as senhoras com esse risco. Então, a Câmara está de olho também. Então, são coisas que nós temos que olhar, nós temos que cobrar, e nós vamos cobrar. A partir de novembro, né, não vai ter mais dinheiro no ônibus, né, Paulo? Isso, nós estamos já num processo que vem já de mais de 2 ou 3 anos, né? Nós tivemos um decréscimo, às vezes as pessoas não sentem na sua linha, mas a estatística geral da cidade é de um decréscimo de assaltos, né? E, primeiro, isso se mistura com uma situação de segurança pública, né? O país tem passado por dificuldades nessa área e ninguém está feliz com isso. Mas ao que cabia diretamente à INDEC, além de articular com as forças de segurança, isso sempre foi feito, né? Era verificar um meio de tornar menos atrativo para o bandido entrar no ônibus para fazer um assalto. É lógico que ainda resta possibilidade de um celular, de uma bolsa ou de uma carteira do usuário, mas o fato do cobrador não portar mais quantia de valor, isso é algo muito positivo que desincentiva a criminalidade. Esse período de adaptação, vereador, ele demorou mais do que a gente desejava por exigência do Ministério Público. Eles queriam uma tecnologia que não inviabilizasse quando viesse um visitante de outro município, uma pessoa que não tem o seu bilhete único, porque às vezes não é de Campinas, é um parente que veio fazer uma visita à família aqui, né? Então, daí foram procuradas alternativas para não vedar o acesso ao transporte daquele que só dispunha do dinheiro, né? Mas, assim, os índices de utilização de dinheiro estão muito, muito, muito baixos e agora, em breve, a gente vai zerar. Isso daí eu acho que proporciona mais segurança para os usuários e também para os trabalhadores do transporte público. Por que estou dizendo isso? Porque a insegurança que nós vemos hoje no nosso país é uma coisa louca. Eu nunca vi tanto desrespeito à população, tanto desrespeito às famílias. Isso é uma coisa maluca. É o inferno na Terra. Porque nós não podemos, de repente, sair com um relógio que já tentam roubar nosso relógio. Você não pode falar no seu celular que já tentam roubar seu celular. Então, esse é um dos fatores que vai ajudar a trazer a segurança. Porque você tem hoje, o trabalhador, ele tem o cartão dele, que é o cartão de alimentação. Então, ele não precisa de dinheiro para se alimentar. Só o cartão já resolve. E ele tendo o cartão para ônibus, não precisa de dinheiro, vai ser os fatores a menor para os assaltantes, para os bandidos, para aqueles que vivem de tentar prejudicar o próximo. Então, são os fatores de segurança para a população que nós exigimos aqui na Câmara
que acontecesse. E agora a INDEC falou que a partir de novembro acontecerá. O próprio Paulo disse que atrasou um pouco, e eu fiz parte da comissão para a implantação desse bilhete, e já era para ter sido implantado em novembro do ano passado, e agora está sendo implantado de forma definitiva em novembro desse ano. São fatores para auxiliar a segurança dos senhores e das senhoras e para ter um pouco mais de tranquilidade, porque voltam do serviço com aquela tensão tremenda, com aquele cansaço tremendo. Entram dois vagabundos lá e assaltam, é brincar com a gente, né? Então, nós temos que diminuir esses índices através de algumas ações. E a Câmara dos Vereadores está exigindo da INDEC a implantação até novembro agora. Obrigado, meu irmão. Muito bem, eu quero pontuar também a presença do assessor do vereador Paulo Haddad, o senhor Júnior Morelli. E eu queria complementar essa pergunta, o presidente Paulo, acerca da violência. Saiu agora há pouco, há uma hora e meia atrás, aqui no G1, passageiros relatam medo e buscam alternativa para evitar assaltos em pontos de ônibus em Campinas. Eles estão pontuando aqui a região do Ouro Verde. Além do bilhete, a ausência de dinheiro no ônibus, o que mais está sendo feito para diminuir essa situação? Olha, vereador, os dados que nós temos, enquanto Secretaria de Transportes, são dos assaltos ocorridos dentro dos veículos. Eu vou ser muito sincero, senhor, vou até buscar essa informação, porque nos interessa, apesar de não ser ligada diretamente à nossa pasta, mas eu não tenho as estatísticas quanto aos assaltos nos locais de embarque e desembarque, ou mesmo no trajeto da residência da pessoa até o local de embarque, né? Nós temos vivido, não só aqui no município de Campinas, uma escalada da violência, um aumento no desemprego. Isso é uma situação que eu acho que a gente começa a ver um horizonte de melhora, né, se Deus quiser, para todos nós, né? Agora, as estatísticas que nós temos dos assaltos dentro dos ônibus, elas são decrescentes. Eu vou passar alguns dados bem rapidinho para não tornar cansativa a fala para vocês ouvirem, mas 2014, quando nós entramos na secretaria, eu não estou com os dados dos alternativos, Valtinho, perdão, mas eu não estou com eles aqui, mas é uma amostra do caminho que a coisa vem seguindo, né? 424 assaltos no ano dentro dos ônibus em 14. No ano de 2015, nós tivemos uma queda brutal, devido a várias situações. Nós tivemos o início da retirada do dinheiro do ônibus, que isso é um processo, né? Isso foi diminuindo percentualmente ao longo dos anos e caiu para 92. E nós tivemos um trabalho conjunto e um esforço muito grande junto com as forças de segurança pública, incluindo a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, que sempre que nós solicitamos, prestaram todo o apoio, se interessaram, fizeram reuniões junto com os operadores do transporte, porque isso também impactava na segurança do próprio motorista de ônibus, né? Tiveram casos aí de assaltos onde o motorista de ônibus acabou sendo ferido e colocando a sua vida em risco, né? Depois, em 2016, nós fechamos com 278, ainda lembrando que eu estou falando de ocorrências dentro dos veículos, eu não disponho dos dados nos pontos. E em 2017, nós estamos aí com o primeiro semestre fechado em 162, então o que projeta mais ou menos a manutenção dos índices do ano passado, que são, em média, 40% maiores do que quando nós assumimos. Só ficar um registro também que a situação de segurança, nós temos hoje aproximadamente 5.500 pontos de parada no município, né? A INDEC não tem força coercitiva, ou seja, os nossos agentes não portam arma, eles não são policiais, então realmente é um trabalho conjunto, né? A gente tem que considerar toda a situação que a sociedade vive hoje em dia, inclusive com o aumento de desemprego.
a migração que o município do tamanho de Campinas, um polo regional com universidades, escolas, ela traz. Eu me mudei para Campinas em 1972. Campinas tinha pouco mais de 250 mil habitantes, né? Eu, criança, andava pela rua com segurança, era um outro mundo. A partir do momento que a cidade começou a se avolumar, começou a crescer e tomar contornos de uma grande metrópole, inclusive um polo regional, onde recebe gente também dos municípios vizinhos. Em alguns casos, a gente não sabe nem definir exatamente onde é a fronteira de um município para o outro, né? Vai tudo se juntando como se fosse uma cidade só. Isso traz os grandes problemas que nós já víamos no passado em locais como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, eu sei que é complicado, a população não tem culpa disso, mas grandes adensamentos urbanos, como hoje Campinas com a região metropolitana, a gente enfrenta problemas que, no passado, numa cidade menor, o controle e a tranquilidade é bem maior. Então, tem mais oportunidades, sem dúvida, por isso que pessoas de cidades menores vêm para a cidade grande. Eu mesmo sou de Jaú, do interior de São Paulo, e depois morei em Bauru e depois vim para Campinas. Você vai para a cidade maior, você tem mais oportunidade. Mas você também tem outros problemas. Você tem problema de moradia, do custo de vida, da segurança, né? Então, a gente tenta e a gente conta sempre com o apoio precioso aqui do pessoal da Câmara Municipal, que nos auxilia bastante, e a interação com outros órgãos, né? Inclusive com órgãos do governo do Estado, porque a Polícia Militar é do governo do Estado, a Guarda Municipal é do município, a INDEC faz fiscalização em um âmbito do trânsito. Outra parte dessa fiscalização é o DETRAN, é a Polícia Militar que faz o documento, carteira vencida, itens de segurança. Então, como para a população o Estado é um só, não existe essa divisão, né? A gente procura, na medida do possível, ter uma integração com os outros órgãos para poder melhorar o serviço que é prestado, que a gente tem consciência que nós temos um longo caminho para chegar no que é desejável. Muito bem, presidente. Agora nós vamos abrir as perguntas, o momento das perguntas da plateia. E vocês fazem a pergunta e direcionam, se é para o presidente Paulo, se é para o presidente Walter, que são os dois aqui que têm que responder as perguntas. Nós, vereadores, estamos só aprendendo. Tem pessoas, quem vai perguntar aqui na frente? Muito bem. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, boa tarde, senhores representantes das empresas. Meu nome é Lúcio, eu sou assessor do vereador Carlão do PT, sou motorista, trabalhei 79, 82 na Campos Elísio e trabalhei de 90 a 95 na INDEC Operadora. Tive 2 assaltos, que foi um no Perfilube e o outro no Jardim Florence. Eu queria ir diretamente na questão do problema do sistema. Nós sempre tivemos problema com o transporte, ela nunca foi tranquilo, e é bem lembrado a questão da CCTC, porque era uma empresa assim bastante, ela era única na cidade e era complicada a situação. Mas nós continuamos com problema no transporte pelo seguinte, porque a única forma da INDEC fiscalizar e punir as empresas são a questão das multas. E nós estamos sabendo, através de requerimento, através de informação, de que as empresas não pagam multas. Elas se recorrem, fazem de tudo e não pagam as multas. Então, esse é um problema, que fica um negócio manco, ou seja, o problema é você multar, mas se elas não pagam, fica complicado. É comum a gente ter falta do ônibus no meio do dia, porque quebrou, porque furou o pneu, porque assaltou, porque alguma coisa aconteceu. E as empresas, simplesmente o carro segundo, terceiro que vem, é que vai levar os passageiros. Os passageiros simplesmente têm que esperar o próximo carro. Então, me parece que fica um negócio assim meio contraditório. Eu queria fazer uma proposta, que foi o meu vereador que pediu que eu fizesse aqui, que as empresas tivessem uma mudança no sistema da qual é calculado a passagem, que hoje é através do IPK, que é o índice passageiro por quilômetro, e, infelizmente, é o seguinte... Quanto mais pessoas, melhor para o ônibus. Vai lotado, entendeu? E nós achamos que poderia estar discutindo a possibilidade da alteração nesse cálculo.
que poderia ser, por exemplo, por quilômetro rodado. Não quilômetro pela passagem, mas quilômetro para as empresas. Não vamos confundir uma linha do Campo Grande com a linha do Monte Cristo, onde tem 4 quilômetros e tem 19 quilômetros ou 20 quilômetros, né? Para as empresas, quilômetro rodado. Por quê? Porque teria que cobrar as empresas para que eles, de fato, tivessem todos os horários cumpridos e não fazer as faltas que tem no dia de hoje. Então, a minha esposa saía todo dia 15 para 6 da manhã para trabalhar. Mas 6 horas, 6h05, é o pior horário. No Zé Monte Cristo, esse menino aqui também parece que é de lá, pelo comentário que ele acabou de fazer aqui agora de pouco, né? É o pior horário, até 6h30. Muita lotação. E, às vezes, vem 3 carros, que é o Oziel, a Gleba e o 42, que é o Jardim do Lago. Aí vem os 2 lotados, um tentando desbrar o outro. Então, assim, um controle na questão do transporte seria o ideal. E, por último, ele falou que ele faz parte do conselho. Essa pergunta é mais na direção do senhor Paulo. Ele disse que, a respeito do controle social, que tem um sistema de controle do sistema de transporte. Parece que precisavam divulgar melhor essa questão, porque a gente gostaria de estar sempre participando. A saúde, por exemplo, é aberta, o Salão Vermelho, todo mundo pode participar. Então, queria que você informasse como é que é a questão da reunião do controle social do transporte. Então, são 2 perguntas, um para o Paulo e um para o Walter. Por favor, presidente. Muito bem. A questão das multas e também a proposta de mudança no cálculo de remuneração do serviço, elas passam, não tem outra opção, por uma mudança de contrato. Hoje existe um contrato firmado que data de 2005 e que os instrumentos que nós temos para exigir o cumprimento de um serviço de qualidade, eles são limitados e a forma de cálculo e remuneração consta desse contrato. Oportunamente, como houve um parecer do Tribunal de Contas do Estado dizendo que essa licitação não deve continuar, ou seja, este contrato atual não deve chegar até o seu fim, então nós estamos com estudos bastante avançados prevendo uma nova licitação do transporte público, ou seja, esse contrato vai ser trocado antes do vencimento original que estava previsto. E só com uma nova contratação entre o poder público e quem quer que venha participar desse certame é que nós podemos ter novas formas de punição, novas formas de controle e, eventualmente, não sei, não está na minha área específica de atuação, mas, assim, eventualmente o cálculo, verificar se o cálculo de remuneração, se hoje ele é adequado, se ele merece alguma alteração, mas sem mudança no contrato, nós não temos como fazer isso. E só para finalizar, é algo que eu poderia ter dito até na fala anterior, mas cabe também pelo que os senhores têm dito, né? As ruas que nós temos, elas não foram feitas para um volume de pessoas que transitam nelas, para o volume de carros, para o volume de ônibus, né? E pensar em um metrô numa cidade como Campinas é algo de um custo inviável. A cidade está toda já formada, né? Você teria muita desapropriação, obras que durariam aí aproximadamente 20 anos, né? Mas a ideia é a diversificação dos modais, né? Ou seja, que a gente tenha novos modais que se complementem. Então, o carro não é melhor, a bicicleta não é melhor, o ônibus não é melhor, o eventual transporte por trilho não é o melhor. Eles devem coexistir e se complementar. Não há numa cidade do tamanho como Campinas uma solução única. E nós seguimos nessa direção. O primeiro passo foram esses corredores exclusivos, que aumentaram as velocidades, né? Mas o corredor exclusivo ele é um meio do caminho para o BRT, porque o BRT, sim, esse que nós iniciamos as obras agora, é uma promessa muito antiga de governo, outros governos já passaram, e a gente tinha essa expectativa como cidadão, né, de que isso acontecesse. E o BRT ele tem uma condição muito diferenciada, especialmente para a região, além da Anhanguera, que é a região do Ouro Verde, Campo Grande, a região da John Boy. Hoje, 40% da população de Campinas mora nessa região.
Eu disse que eu cheguei aqui em 1972. Quando eu cheguei aqui, ninguém morava além das estradas. Ninguém morava para lá da Dom Pedro, ninguém morava para lá da Anhanguera, nem para lá da Bandeirantes e nem da Santos Dumont. Eram regiões que não estavam habitadas ainda, né? Então, é uma obra de grande vulto, talvez a maior obra das últimas décadas aqui no município, e a gente entende que ela não é a solução de todos os problemas, mas ela é um avanço muito grande nessa linha de se imaginar que os modais de transporte se complementam. E até pequenos trechos que a gente vence a pé, pequenos trechos que venceria de bicicleta, o veículo é uma proposta, o veículo compartilhado é uma proposta, a carona solidária é uma proposta, o ônibus também. Então, a cidade vai ficando tão grande que uma solução única não vai atender nunca de forma satisfatória. Então, a ideia nossa é seguir trazendo novos meios e que a soma deles tenha um resultado satisfatório. Obrigado. Presidente Walter, da Cooperatas, em relação à pergunta das reuniões do Conselho, né? O Conselho ele é aberto a toda a sociedade, ele é tripartite, que compõe a sociedade civil, os operadores e os agentes públicos. Nós temos reuniões ordinárias a cada 2 meses e extraordinárias a cada um momento necessário. A divulgação, como qualquer outro conselho, nós temos muitos conselhos dentro da cidade de Campinas. O senhor que é representante aqui na casa sabe que nenhum conselho hoje tem uma definição, uma sede própria, uma condição para ele exercer sua atividade ampla, além daquela que as pessoas, por voluntárias, fazem. Os problemas eles existem e precisa das pessoas interessadas em resolvê-los. E resolver junto ao órgão competente ou ao setor competente que administram isso. Então, a gente está numa proposta de remodelar essa questão do Conselho e fazer essa interação a partir dessa nova Assembleia que vai ter para constituir o Conselho. Então, todos moram em determinada região da cidade de Campinas, em todas as regiões, conforme eu já disse, vai existir lá reuniões para tirar dessas regiões representantes, pessoas que tenham conhecimento, porque às vezes a pessoa ela vem para o conselho, mas ela só sabe falar um pouco do ônibus ali que não passa e tal, e ela não fala do modelo de mobilidade urbana para toda a cidade, desde o andar na sarjeta, a pé, até se locomover, que já estão falando que está fazendo um veículo que vai voar, né? Então, quer dizer, a gente está em plena evolução tecnológica. Então, quer dizer, não que a pessoa tenha que ser um professor na área, mas que tenha, assim, um mínimo, a sabedoria de dizer que vai interagir dentro de diversos assuntos que vai contribuir que aquela população da nossa cidade evolua nesse quesito. Então, está aberto a todo cidadão, como qualquer conselho, mas tem as suas restrições. E, a partir desse novo modelo de estrutura que a gente está propondo, que a sociedade possa interagir melhor, que o poder público, aquelas pessoas competentes, relacionadas com a situação do transporte, sejam indicados pela Câmara, sejam indicados pela Prefeitura, nas suas empresas, etc., que venha a contribuir, que venha a trazer os seus interesses e que dá apoio para tudo aquilo que há de necessidade. E aí a gente vai ter uma evolução nesse aspecto e a grandeza de atingir objetivos nunca antes conquistados. Muito bem. Tem mais alguma pergunta? Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Jonas. Jonas sou eu. Aproveitando a carona aqui do amigo Lúcio, né, e as palavras do Walter em relação a essa interação, questão de atraso de ônibus, quero fazer só uma colocação aqui de um fato que aconteceu, até para justificar a pergunta ou a colocação, para que o Walter, de certa forma, diretamente possa estar passando essas informações para a gente, porque eu acho que, assim como a mim me causou surpresa saber desse fato, eu creio que talvez aqui muitos não saibam, né? Bem, há poucos dias, no Jardim Monte Cristo, ali próximo do posto de saúde, aconteceu um fato que eu acho que é sabido por todos, que houve um confronto entre polícia e um meliante lá que estava fazendo algo de errado. Enfim, houve um confronto, um tiroteio, e o rapaz acabou baleado e perdendo a vida, né? Isso saiu nos noticiários. E, por represária,
alguns moradores lá vieram a queimar um ônibus ali na Santos Dumont, né, perto do posto de saúde. E justamente, ao chegar lá depois do fato, já presenciar o ônibus já totalmente destruído, os moradores estavam fazendo a seguinte colocação: seguro paga. Isso aí é nosso mesmo, sabe a questão do público? É público, então a gente pode queimar, porque pronto, não tem problema. E eu estava aqui pensando comigo em relação ao que o Lúcio colocou, o Walter colocou, em relação a essa questão da demora para o ônibus passar, ou seja, os passageiros que estavam no ponto esperando aquele ônibus para ir trabalhar. Então, às vezes a gente critica, a gente reclama, mas às vezes a prática vem de nós mesmos, quando não sabedores de como é que funciona o processo e se realmente as empresas têm como repor esse ônibus o mais rápido possível para que a gente possa ter um outro na linha, porque, de alguma forma, um se foi, que ele queimou, carvão puro. Mas e para repor esse ônibus? A empresa tem seguro? Realmente vai ser coberto isso aí? Tem um ônibus rapidinho para ser colocado na linha? Porque as pessoas, às vezes, eu não sei por que cargas d'água, era o que a gente estava fazendo questionamento quando o ônibus estava lá queimando, se tinha alguma coisa, não tem relação nenhuma a morte do rapaz, o confronto da polícia, que se deu até distante do local, com a queima do ônibus. E a população é que vai ser prejudicada. E aquela questão do público, né? É público, então eu posso queimar, é nosso. Enfim, como é que a empresa vê isso, como é que ela repõe isso, se há essa interação. E fica aqui até, de certa forma, a sugestão de que haja essa interação, essa conscientização. As pessoas sabem que esse ônibus, como surpresa minha em relação ao seguro, né? Espero que o Walter fale sobre isso, nem vou falar aqui como é que funciona a questão do seguro. Fiquei surpreso em saber, porque as pessoas, às vezes, distorcem um pouco essa questão de utilizar o objeto que é público, né? Então, eu queria que você colocasse como é o procedimento das empresas, o que acontece quando é destruído um ônibus desse, quando acontece esse tipo de vandalismo. Eu sei que talvez na empresa tem outro tipo de vandalismo também, que deixam a gente a esperar o ônibus no horário, que não veio justamente por ação de um outro que, sem plena consciência, veio a praticamente atrapalhar o andamento do trabalho de vocês. Essa é a minha colocação e fica como sugestão aí. Bom, em relação ao vandalismo, gostaria de, como o vereador disse, existe concessão e permissão. Isso são o órgão público que cede para um grupo de pessoas através de contrato ou através de uma permissão do agente público. Então, ele não é um serviço que a prefeitura, por exemplo, está fazendo para o cidadão. Ele é um serviço que foi dado ao terceiro executar. E o que acontece? Esses fatos de vandalismo não só acontecem assim com o roubo. Às vezes tem um pancadão, que houve interação junto à polícia, à guarda municipal, grandes intervenções que ocorreram que inibiu um pouco, mas ela ainda existe. Em determinadas áreas, ela deixou de existir. E em relação à destruição, quem sofre? A população sofre com isso, porque não tem reposição automática, né? São um grupo de veículos, conforme o Paulo disse, contratado. Existe dentro da INDEC um sistema de PAESE, caso uma empresa ou outra ela dificulta a operação naquela região, se desloca outros veículos de outra região. Então, o que acontece? No horário de pico, praticamente, nós temos todos os carros à disposição da população. Mas quando tem uma intervenção, a porte da INDEC tomar uma atitude de construir um PAESE, o que ela faz? Ela remaneja veículos de outra área para cobrir essas áreas. Então, nos dois lados vão ocorrer dificuldade operacional e gerar o quê? A insatisfação do cliente, que seria o usuário, né? Quem paga ali a conta. Mas a gente está, junto com o órgão público, tentando atender a grande maioria, assim como acontece em greves. Greves dela por uma questão legal, que é dos funcionários dessa empresa, ou greves a título de uma pressão contra o governo, como existiu há poucos dias, e que a gente, pelo menos o sistema de transporte alternativo, nunca parou na cidade de Campinas. Por ser a gente mesmo que opera esses veículos, nunca tivemos nenhuma vez na história que a gente está operando a cidade, nunca houve uma parada. A gente sempre tentou suprir essa demanda, né? Pelo menos 30% sempre teve garantido com o sistema alternativo, isso comprovadamente. No caso do seguro,
Seguro não cobre vandalismo para ninguém. Muitas vezes, ali na Santos Dumont, as pessoas jogavam paralelepípedo, pegavam pedras, grandes pedras, e soltava de cima da passarela no veículo. E isso, para o motorista, a habilidade, a situação de acidente era iminente, com risco de vida para todo mundo, né, dentro do embarcado. Então, acontece o seguinte, por qualquer coisa, os jovens hoje das escolas, eles riscam os ônibus, eles já têm dentro deles já eu não sei o que acontece, se essa visão que é do setor público, que vão prejudicar o setor público, é essa visão a única manifestação que a pessoa tem dentro dela, rasga, riscam vidro, bancos, destroem assim parcialmente. E quando tem uma morte que quer chamar a atenção, parece que o ônibus, um mercado, um banco, talvez a maior riqueza do nosso país seria banco. Vamos queimar um banco? Não, vamos queimar o ônibus, né? Que não é a maior riqueza, é a maior necessidade que a gente tem para se locomover, mas não estou incitando ninguém a fazer esse tipo de coisa, mas é que a população enxerga desse jeito, né? Eu não sei se é contra nós mesmo, esse cara está todo dia aqui, vamos pôr ele para correr. Não sei como que funciona isso, de fato, mas existe essa manifestação interna das pessoas, não tem cobertura, as empresas arcam com esse custo, não é coberto por planilha de reembolso, não existe, talvez, eu não sei, na próxima licitação, em virtude de tudo que andou acontecendo, da estatística, do histórico, que se coloca alguma cláusula sobre isso, porque quem vem fazer transporte, ele tem um custo isso, e tem a cidade muito perigosa, em São Paulo, etc., vocês veem empresas pegando fogo, eu acho que ela deveria ter um parâmetro aí para ser questionado. Ninguém quer passar de cara, mas, assim, na verdade, a população tem que se conscientizar que isso é um custo direto para ela de não ter o veículo e um custo indireto de ter uma cidade com alto grau de violência, promovendo aí ou estimulando as nossas crianças, as nossas juventudes também a praticar, né? Embora o rapaz morreu por uma questão ou por outra, né, devido à nossa sociedade, como está nos dias de hoje, mas isso não é o melhor meio para a gente fazer. Uma coisa não justifica a outra. Muito bem, o presidente Paulo vai complementar essa resposta, mas eu queria também complementar dizendo que, ao longo do tempo, observando como vem se conduzindo a questão de estrutura dos ônibus, no passado os ônibus tinham a cadeira estufada, eu falo do transporte público local, não os interestaduais. E foi mudando ao longo do tempo. Vai chegar um momento que a cadeira vai ser de ferro ou de cimento, porque eles vão se modificando mediante a violência que o próprio instrumento vai recebendo. Por favor, presidente. Complementando brevemente o que o Valtinho falou, né? Mesmo que um ônibus tivesse seguro, na vida não tem nada de graça. Alguém paga a conta. E, invariavelmente, somos todos nós. O que é público é de todo mundo. Então, o dinheiro que o poder público põe para pagar um ato de vandalismo, digamos que não seja com ônibus, que seja com um prédio público, aquele dinheiro poderia ser investido com uma coisa melhor e mais necessária, né? E muitas vezes as pessoas se sentem injustiçadas por algo que elas têm razão de se sentir injustiçada, mas quando elas tomam esse tipo de atitude, elas deixam de ter razão e perdem a razão. E ali elas estão prejudicando a todo mundo, né? Então, não existe esse raciocínio de que eu vou destruir aquilo que é público. Não, é de todo mundo. E mesmo que tenha seguro, tá? Quando a gente tem um seguro de carro, por exemplo, ou de casa, numa cidade onde roubam muito, o seu seguro vai ficar mais caro. Então, não tem nada de graça, sabe? Tudo que se faz para destruir algo, a conta vem direta ou indiretamente e sempre vem para a população, né? Então, mesmo que tenha seguro, o seguro vai ficar cada vez mais caro. E aonde que vai ser colocado esse valor? Em todo o sistema. E o que é o sistema? O sistema é o preço da passagem. Se não for o preço da passagem, é o subsídio. O subsídio é dinheiro público. O dinheiro público é dinheiro de todo mundo. Então, por mais que a gente ande, a gente não sai dessa situação que, no final, isso volta para todos nós. Obrigado. Vereador Schneider, por favor. Para vocês verem o sintoma do que é, nós estamos falando de transporte, né? Saúde está bem no Brasil? Não está, né, no Brasil, né? Tem idiota que põe fogo em posto de saúde ainda. Tem idiota que assalta um posto de saúde ainda.
Aí depois ele vai junto com o povo reclamar porque fechou o posto de saúde. É o caso do Esmeraldina. Puseram fogo. Agora está fechado. Está tendo que fazer um outro. Tenho certeza que esse idiota que fez isso está lá no meio agora reclamando. Oh, o posto não está funcionando. Não tem nem computador, mas eu que roubei, mas não tem nem computador, não interessa se eu roubei. Quer dizer, é para vocês verem onde vai hoje o egoísmo até do bandido. Ele não respeita a sociedade. Porque antigamente tinha até um certo respeito, né? Respeitava-se o serviço de saúde, escola, a farmácia ninguém assaltava porque o filho dele pode ir lá naquela farmácia. Hoje não. Hoje a falta de respeito à nossa população é uma coisa patente. É uma coisa que eu posso tudo, eu faço o que eu quero. Eu digo sempre que as famílias estão à beira da falência. E tem gente querendo liberar droga no nosso país ainda, hein? Tem partido aí querendo liberar droga ainda. Eu tive um exemplo, só para terminar. Eu tive essa semana perto da minha casa um garoto, há 7 anos atrás, ele tinha 7 anos de idade. Ele pôs fogo na casa dele. Ele mexendo com fósforo, criança, né? Pôs fogo. Queimou a casa inteira. Nós tivemos que ajudar a pessoa a destruir a casa, a refazer a casa e colocar móveis na casa. Graças a Deus que ninguém morreu. Graças a Deus. Só que agora, 7 anos depois, a semana passada, a mãe dele teve que ir na delegacia buscá-lo porque ele tinha acabado de assaltar uma pessoa com 14 anos de idade. Pior que o fogo que ele colocou. Porque a casa nós refizemos. Nós refizemos. E a cidadania desse rapaz, eu tenho certeza que a mãe indo buscar e passar a mão na cabeça e dizendo: onde você viu meu filho com 14 anos preso? Não pode prender junto com o bandido, não. Ele é um bandido. Exatamente. Ele é um bandido. Muito bem, a todos que nos assistem pela TV Câmara, essa parte ao vivo nós vamos encerrando por aqui, mas a nossa reunião aqui, ela continua e fica aberta as perguntas. Nós temos mais pessoas que querem fazer pergunta? Por favor. TV Câmara, Campinas.